E aí, galera do Guardiã Armário, tudo bom com vocês? Esse mês é o mês da visibilidade trans e também Janeiro Branco. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai falar hoje aqui no canal sobre saúde mental e também sobre a população T, a população trans. E para isso eu convidei a Ana e o Luca Najá para que a gente possa conversar um pouquinho. Vocês vão conhecer um pouquinho das histórias dos dois e já vocês vão conferir. Então, Ana, muito obrigado por você estar aqui, Luca também. Primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem para a galera. Primeiro você, Ana. Eu sou Ana Maria Ferreira, sou psicóloga clínica. O meu trabalho é constante, né, com diversas pessoas, diversas questões. Então, assim, é um prazer muito grande estar tentando colaborar um pouco aqui, né, com essa conversa. Então, para quem não me conhece, meu nome é Luca, eu sou homem trans, eu tenho 28 anos. E já há 3 anos eu venho falando aí na internet sobre a minha vida, sobre tudo que eu venho aprendendo, sobre como lidar com a transexualidade, tanto internamente quanto externamente, né? O convívio com as pessoas é diferente do que eu sinto, né? Assim, sou formada em cinema também, então eu gosto de fazer às vezes uns curtinhas, então todo o meu primeiro vídeo do ano é sempre um curtinha e tudo, é bem legal. Para começar essa conversa, eu acredito que tenha sido um processo muito individual num começo de você se entender como um homem trans. E isso se deu com quantos anos? Então, vou fazer um resumo, né? Porque minha vida é longa, 28 anos, né? Mas não, é porque a gente sempre, quando a gente fala de transexualidade, a gente volta muito, assim, eu falando especialmente de mim, assim, foi muito na infância. A minha infância eu tinha certeza que eu era um menino. E assim, eu só não entendia muito bem o porquê que as pessoas queriam que eu parecesse mais com a minha mãe, de jeito de falar, de se vestir, agir, e menos com meu pai, sabe? Assim, então eu tenho fotos que eu era assim, um menino praticamente. Eu lembro de uma menina no meu colégio, que ela não me conhecia, eu estudava no colégio lá, ela não me conhecia, ela passou e me falou: nossa, menino, você é tão lindo, se você fosse mais velha eu namorava com você. Você já via, já entendia isso, né? Mas não tinha nome, não achava nada disso, né? Sim. Eu lembro quando eu era mais novo, eu pensava assim, eu acho que eu vou mudar de país, vou fazer todas as cirurgias, vou mudar tudo e vou viver minha vida, sabe? Tipo, sumir daqui, ninguém vai me ver mais. Eu pensava coisas assim, né? Sim. Você entende que existe uma diferença? Por exemplo, ele teve pais que não eram proibitivos. Você consegue ver alguma relação em relação a isso, até para o cuidado desse jovem lá na frente? Como é que você vê esse primeiro contato com a história do Luca? Eu acho que a tua história é uma história, obviamente, de muita gente, né? Coisa mais que a gente pode chamar de mais contemporânea, né? Então a gente viveu o tempo da binaridade, que era homem, homem, mulher, mulher, né? Quer dizer, inclusive na questão dos direitos, né? A gente passou e passa até hoje perrengues por conta disso, né? Porque assim, o que não está dentro da norma, né? Da heteronormalidade, falando da questão da sexualidade, é sempre algo que é colocado debaixo do tapete, vamos dizer assim, né? E assim, para a psicanálise, a gente nasce bissexual. Essa é uma premissa, né, que o Freud coloca, né? É na relação e é na cultura que você vai, né, contrabalançando essas duas coisas. Uma você resolve aspas, né? Porque quando a gente fala de questões psíquicas, na abordagem psicanalítica, você não está falando de coisas conscientes, necessariamente, né? Então, quando você fala assim, fulano escolhe, a escolha sexual, não é assim, você escolhe, ninguém escolhe uma coisa assim, se for, né? Se você sabe que você vai sofrer uma certa pressão, você escolheria outras coisas, por exemplo. Certamente, pais que são mais amorosos, tolerantes, compreensivos, certamente vão ajudar muito nesse processo. Mas isso... No entanto, né, você não vive numa bolha familiar, você vive numa cultura que é extremamente cruel em determinados sentidos. E você, no caso da sua família, especificamente, que a gente está falando do seu caso, é uma mãe, né, que é assim... fenomenal. Sim. Ela é linda, maravilhosa, né? Quer dizer assim, uma alma boníssima, me parece, na medida em que assim ela tem uma compreensão de que o melhor para o filho dela
é o amor, é a aceitação. Certamente, quando a coisa acontece já no espaço familiar, nossa, é um plus, né? Quer dizer assim, você já tem, vamos dizer assim, 50% da guerra ganha. Sim. E até uma dúvida, foi tão simples e tão fácil assim? Porque assim, por mais que você tenha tido uma família um pouco mais progressista e tipo, eu acredito que isso não afastou de você o sofrimento de não se entender. Eu estudava num colégio muito tradicional. Não tinha, por muito tempo eu não tive amigo. E aí eu falei isso por assim, várias séries, assim? Não foi só dentro de um período de um ano? Foi muito... sei lá, uns 5 anos. Nossa, assim. isso influencia muito a gente, né? Entendeu? Então assim, eu tinha uns colegas que eu conversava, mas não tinha amigo. Sabe aquela amizade que você tem de ligar e treinar? Meu sonho era ter um amigo, melhor amigo. Até porque você não ia ter, naquele momento, uma liberdade de contar quem você é e de forma a ser honesto, exato, né? Talvez não fosse nem só pelas pessoas, mas por mim também, né? E aí eu falei assim, quer saber, eu vou ser do jeito que eles querem. E aí, amigo, eu fui a mais patricinha que você pode imaginar. Aí eu comecei a usar a roupa da minha irmã, eu ficava até puta que eu pegava as roupas dela, porque eu não tinha roupa pra ser patricinha, né? E você tinha quantos anos? Aí já era mais velho, eu acho que eu já tinha uns 15 por aí, sabe? Excluí o que eu senti e falei, eu preciso me adequar a isso. Preciso ser aceito. Porque eu tô errado. E em casa eu conseguia usar a roupa que eu queria, mas quando eu ia sair com as pessoas, aí eu usava salto, usava blusa apertadinha, e era horrível. Eu te mandar uma foto, era horrível. Só que você não sustenta isso, sabe? Não dá pra aguentar muito tempo. E aí eu fui cada vez me masculinizando mais, e aí eu primeiro me entendi enquanto lésbica. Até então eu me entendi enquanto hétero, mas... né, pelas pessoas. E aí só com 24 anos de idade que eu entendi que eu era trans. Eu já tinha tido alguns contatos com homens trans, mas eu, fechei isso na minha vida. Eu olhei, alguma coisa mexeu em mim, eu falei, não quero ver isso, que foi no filme Tomboy. Eu assisti. O filme Tomboy é a minha vida. Eu saía com os meninos pra jogar bola sem camisa, eu fazia tudo aquilo. Eu falei. E aí eu fui num debate, por estudar cinema, eu fui num debate, e aí no debate, enfim, não entrou nem no consenso que era ou não, mas eu descobri que existia a palavra transexualidade pra homens trans. Aí eu falei, não quero ver isso. Escondi isso. Isso foi em 2012, só em 2016 que eu fui me entender como trans. E em prol do que você fazia essa negação? De aceitação. De tentar me incluir de se incluir, né? Poxa, quero ter um amigo, mas não tenho amigo. Entendeu? Então, assim, você começa num processo de autopunição, né? É uma coisa assim de se fazer, de se machucar para poder ver se isso dá algum resultado em termos de uma inserção. E exatamente por isso, assim, não tinha referência, né? Eu acho que para as mulheres, a gente sempre viu mulheres trans, você pegar jornais antigos, até nem existia, assim, existia um preconceito, mas essas pessoas elas estavam muito em evidência. E ainda estavam muitos cantavam, estavam na Globo, mas se não tinha homens trans na TV. Então, mas eu acho que isso está muito ligado, assim, na minha percepção, a uma coisa mais performática. Então, assim, se vestir de mulher e ir pra TV, se vestir de mulher e ir pra boate, é uma coisa mais voltada pro artístico, né? Assim. Essas mulheres, apesar de algumas, depois de muito tempo, se entenderem quanto mulheres trans, elas não se diziam mulheres trans. Exatamente. Não. Logo quando você percebeu, você já estava namorando, não estava? Eu já estava namorando. E como é que... E é a sua atual esposa? E como é que foi esse processo? Porque é bem isso, né? E acho que dentro disso a gente também pode conversar, porque outra mente e alma evoluída é a esposa dele. Porque eu tô chamando de esposa porque é esposa. É isso, né? Tá morando junto, já casou. É isso, acabou, já casou. Mas é isso, dentro desse processo, eu acredito que você teve que passar, e é isso, você já conta do seu canal, como é que foi com seus pais. Sim. Mas como é que foi dentro do relacionamento? Você não ficou com medo? E aí a gente pode entrar nessas coisas dos medos que a população trans tem. Sim. Até por conta do medo da solidão, que você vem trazendo desde sempre. Tipo, eu não tinha uns amigos, eu tive que mudar para ter amigos, eu vou me afastar disso porque eu não tô entendendo. Mas aí você se aceita. Porque quando você descobre que tem um nome, que é possível, que é tudo, você... Assim, claro que dentro do meu privilégio ali, né, que eu sabia onde que eu estava, que eu estava seguro, né, e tal. Falei, é isso que eu quero. Em um mês eu já tinha resolvido todas essas questões, assim, menos de um mês. Então eu chorei muito durante 30 dias.
E aí eu falei, meu Deus, por quê? Eu já tinha uma vida, eu tava na faculdade, eu tava trabalhando, eu tava tudo certo com meus pais, tudo certo com a namorada, tudo certo no emprego. Como é que eu vou chegar pro meu chefe e falar, agora, ó, é o seguinte, não é mais ela, é ele, sabe? Como é que eu vou virar pro meu pai e falar isso, minha mãe, não sabe? Eu falo assim, quando você faz a transição, não é só você, é todo mundo que tá em sua volta faz essa transição junto. Sim, né? sim. E aí eu fui aos pouquinhos, eu contei primeiro pra uma amiga minha, que hoje ela é muito minha amiga, mas ela já foi minha chefe, e foi ela que me apresentou a transexualidade, assim, me apresentou no sentido de, ela era lésbica e ela tinha contato abrangente com o mundo LGBT, e eu tinha uma cabeça desse tamanho, sabe? E aí ela me ficou uma Doeu psicóloga. contar pra ela? Não doeu. E quando eu fui contar, porque é o seguinte, eu já estava disposto e eu tinha segurança que eu poderia abrir mão de qualquer coisa porque eu ia ser quem eu era. E aí eu dei uma entrevista para alguma televisão lá de Belo Horizonte. E eu falei, bom, isso aí vai passar, as pessoas vão ver, eu preciso contar. Eu liguei. Mas você ainda não estava se hormonizando? Não. Porque a transição, ela é diferente da hormonização, né? Porque primeiro eu queria me entender tudo. Eu fui fazer uma psicóloga, inclusive, maravilhosa. Mudou minha vida. É um processo que tem que ser acompanhado, porque senão eu acho que fica assim, carecendo de isso ser internalizado e sedimentado dentro de você. Tanto que você fez tudo isso, assim, você foi indo aos poucos, não fez a hormonização antes de se entender, né? Sim. Então eu acho que isso foram processos assim bastante construtivos no sentido dessa nova roupagem, né, desta nova condição poder ser abrigada com tranquilidade, o que não significa que não haja sofrimento. O processo deve ser sofrido o tempo todo, porque tem essa... Bom, primeiro eu preciso entender o que está acontecendo comigo, né? Sou muito privilegiado porque eu sempre tive todo o apoio que eu precisei, até assim, até mais, sabe? Do que meus pais sempre estiveram do meu lado. Tanto meu pai, assim, eu tava morrendo de medo de contar pra ele, ele falou, nunca conheci ninguém assim não, mas se isso te faz feliz, isso que importa. E aí depois ele deve ter tido o processo dele de entender. Mas imagina, o meu pai, ele já foi militar, sabe? Assim. Olha que coisa! Que sabe? coisa, gente. Bacana. E também assim, Para as pessoas mais próximas de sua família, você foi o primeiro contato com a população trans. Sim. E até LGBT, porque eu tenho uma família, se eu passar por parte de pai, é uma família extremamente tradicional mesmo, assim, direita. E na família parte de mãe, não. Parte de mãe, eles são de boas, mas assim, eles moram no interior, eles não têm muito contato com as pessoas, mas assim, sempre me respeitaram. Eu cheguei lá, já era Luca, ninguém nunca errou meu nome, ninguém nunca me tratou diferente, nem nada. Na família do meu pai também não, nunca me trataram. Minha avó, inclusive, ela me viu na revista e me ligou, porque eu não tinha contato pra minha avó, ela viu na revista. Aí ela falou assim, você é meu neto, eu te amo, você pode vir aqui sempre que você quiser, você vai ser muito bem-vinda e tudo. Linda. Mesmo sendo uma pessoa conservadora de direita. Quando eu fui pra psicóloga, eu fui pra entender a transexualidade e de repente eu tava falando sobre outra coisa com ela. A minha transexualidade ficou resolvida muito rápido. E eu tava falando de outras coisas. Você é muito mais do que isso, Exatamente. sabe? É muito. Todo Porque mundo é todo muito mais mundo do que isso. Exato. Luca, e fala pra mim como é que você enxerga e como é que você vê que tá a sua saúde mental hoje em dia e como é que você entende isso, não dá pra gente falar de todo mundo, mas fazendo uma leitura geral, na atual situação hoje do Brasil, como é que você entende que está a saúde mental da população trans? Vamos fazer um recorte, né? A população trans é uma população muito grande, Isso. né? O Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo, a gente já sabe disso, porque é anos que a gente vem falando sobre isso. E aí, quando a gente fala de morte, né, das pessoas trans, é uma morte cruel, porque não é uma morte de uma doença, é uma morte com requinte de crueldade. Isso faz com que a população trans tem uma saúde mental prejudicada, né? Porque como é que uma mulher trans vai ser uma mulher trans com um dado desse, né? E vai viver bem? Assim, porque se a gente for falar da população LGBT, o gay e a lésbica, eles estavam lutando pelo casamento, né? E que é super justo, que eu acho que é mais... Mas se a gente faz um recorte para as pessoas trans não têm direito de usar o banheiro, sabe? As pessoas trans não têm direito de, sabe, básico de
acesso à saúde, porque... A saúde, a educação, porque imagina quando a pessoa está passando por essa transição, e isso que você coloca muito bem, independente da hormonização, que é uma coisa completamente diferente, mas se ela se percebe uma pessoa trans ainda na época do colégio, até isso é tirado dessa pessoa, porque ela não é acolhida pelos professores, não é acolhida pelos alunos, e a Ana já trabalhou no ensino também, né? Ainda falta muito para os professores conseguirem entender esse recorte da sociedade? Eu acho que falta muito para todo mundo, né? E principalmente quando você está falando na questão de saúde, né? A gente também estava conversando sobre isso, quer dizer assim, quais são os profissionais que estão preparados para receber, para atender transexuais, por exemplo? A minha saúde mental é ótima, mas porque eu tenho muitos privilégios, né? Eu tive o privilégio de fazer uma psicóloga hoje, é um privilégio, porque não é todo mundo que pode pagar. Apoio da família, ter uma namorada, eu tenho uma vida comum, assim, minha vida não tem nada demais. A minha vida é uma vida super comum. E eu quis fazer o canal porque a gente, há uns anos atrás, né, quando eu iniciei, a gente falava muito de transexualidade da parte física. Ser transexual a partir da parte física, sabe? Que, meu pé cresceu, minha mão cresceu, a barba cresceu. Isso tudo é muito importante, mas existem coisas mais por trás disso, sabe? Como é que eu, depois que eu me entendi trans, vou me socializar com as pessoas, sabe? Que seja pai, mãe, amigo, como é que eu vou estar na rua. Então, o meu canal ele sempre foi muito mais voltado para isso. Ele saiu um pouco do físico, claro que tem, porque é natural, é uma mistura, mas era muito mais falar dessa parte interna e social do que física. Mais pra frente eu vou entender também que talvez fosse uma forma de falar com meus pais ou com as pessoas que estavam próximas a mim, coisas que eu não conseguiria falar, sabe? Assim, porque eu sempre fui muito reservado. Parece que não, né? Que tem canal no YouTube. Mas pra mim era muito difícil falar das coisas. É muito difícil falar dos meus sentimentos pras pessoas. É muito difícil falar da minha vida pras pessoas. Ainda vem muita gente te procurar pra falar assim, eu tô me descobrindo um homem trans. Muito. E eu tento responder o máximo, porque eu acho que é importante quando uma resposta simples às vezes, sabe? Você fala, olha, assim, assado. Porque não existe uma regra, não existe um jeito, sabe? Eu me visto mais masculina, eu sou trans? Não sei, sabe? É isso. Porque não existe uma regra. Uma coisa que eu ouço muito falar é que, assim, existem formas e formas de você se reconhecer como uma pessoa trans. E cada um tem a sua forma de reconhecer. Então, a gente não pode limitar o nosso achismo. Porque não existem coisas de homem e coisas de mulher. Mas se para aquela pessoa, naquele determinado momento, aquilo foi importante para que ela pudesse se entender como uma pessoa trans, você não tem como negar que isso foi importante para ela. Mas tem outras pessoas que é pelo sentimento, tem outras pessoas que de repente se olham no espelho e de fato tem a disforia também, né, de gênero. Por exemplo, assim, muita gente fala assim, eu não gosto dos meus seios, eu queria tirar. Isso tem homens trans, mulheres lésbicas, cisgêneros, enfim. E o Brasil é o país campeão de cirurgia plástica. E você falar porque a pessoa não gosta do peito dela, é a mesma coisa que ela não gostar do nariz, sei lá, de qualquer parte do corpo, e ela quer fazer uma mudança. Isso não quer dizer que essa pessoa que ela é trans porque ela não gosta do peito, sabe? O peito, inclusive a gente tem um dilema, né? Que peito, né? Peito de mulher não pode aparecer, o mamilo não pode, né? O peito está todo aparecendo, aí esconde o mamilo. Exatamente. Sabe, assim, a gente põe um peso, assim, claro, é muito importante, já fiz a cirurgia e tudo, é óbvio, mas assim, eu tô falando de um recorte, tipo, a gente, às vezes, a sociedade põe uma preocupação no peito das pessoas, né? Do tipo, você quer tirar peito, é trans, sabe? Se tem peito, não pode andar sem camisa, enfim. Você recentemente foi pra praia. Sim. Foi e ficou de sunga. Sim. E viralizou. Eu vi vários políticos compartilhando, eu vi várias celebridades compartilhando, eu vi um monte de gente comentando, porque você imagina, assim, eu não tinha ideia da dimensão do quanto isso era importante pra você. Eu gostaria que você dividisse com a gente o porquê que esse momento foi importante. Porque foi o seguinte, eu sempre gostei muito de coisa de mar, de praia, inclusive todas as minhas tatuagens são relacionadas a isso, mas eu me privei disso, inclusive eu cheguei a falar que eu não gostava da praia e do mar, porque eu não me sentia bem. Depois que eu me entendi trans, aí eu falei assim com a Bruna, eu falei, amor, depois que fizer a cirurgia a gente vai pra praia, eu quero ir pra praia, andar sem camisa e tudo. E aí eu fiz a cirurgia e aí a gente vai vivendo a nossa vida, e acabou que eu vim de Belo Horizonte pra São Paulo, e aí foi dando toda aquela coisa, eu nunca tinha ido na praia, já tinha 2 anos que eu tinha feito a cirurgia. E aí rolou esse final de ano da gente ir lá pra Maceió, que é uma cidade linda, inclusive.
Aí eu falei, vou pra Maceió e eu registro tudo o que acontece na minha vida. Então foi um registro tipo, ó, tô aqui. Porque é o seguinte, quando a gente fala do machismo, existe também um falocentrismo muito grande, né? Então os meninos sempre não, mas em grande parte vão pra praia, quer usar packer, se não usa packer. Eu falei, eu não vou usar packer não. Só pra explicar pra Ana o que é a packer. O packer é um pinto de silicone. Pode falar isso no seu canal. É um pinto de borracha, assim, é um negócio que, pra dar volume. E eu nunca gostei de usar, particularmente, assim, pra mim me incomoda muito, então não uso nem no dia a dia, nem nada. E aí eu falei que eu não ia usar. Quando eu falei que eu ia pra praia, o pessoal, mas e isso, ela de pack, você não vai? Não, eu falei, não vou. Pra mim não funciona, não gosto, eu gosto de ficar confortável. E eu também nunca tinha ficado de sunga, né? Só de sunga na frente de outras pessoas. Sempre foi em casa, né? Que eu fico de cueca, de short, mas na frente de outras pessoas não. Então eu quis fazer isso, sabe? De colocar sunga e mostrar pra vocês, gente, vocês não precisam de packer e vocês podem andar de sunga que tá tudo bem. Porque... Mas não te deu uma ansiedade, um nervosismo, ou você já estava preparado pra isso? Eu já estava preparado. E aí o que aconteceu? A Bruna, na verdade, o que viralizou foi a Bruna, não fui eu. Foi a Bruna, ela que merecia estar contando essa história. Porque ela contou a história de uma vez que a gente foi na casa dos meus amigos e tinha piscina. E eu estava basicamente com uma roupa tipo essa. E o que eu fiz foi subir a calça o máximo que deu e colocar o pé na piscina, porque eu não queria usar o biquíni, eu não queria usar nada que as pessoas estavam me oferecendo, eu me sentia mal, constrangido, né? E um sol danado, eu morrendo de calor, tô de preto, só com a calça levantada. E ela contou essa história e compartilhou a foto que eu tinha só falado, gente, é muito bom tá de sunga. Inclusive a legenda da minha foto é tipo... Falei que eu vinha a foto de sunguinha. Era só isso a legenda da foto. E ela fez todo o textão ali. E ela que fez o textão ali, né? A gente tem que fazer um recorte que eu tava num lugar seguro, eu tava com pessoas... enfim, eu não tava em qualquer lugar que eu poderia sofrer alguma agressão. Se eu tivesse, obviamente, eu não faria isso. Quando a gente fala de saúde mental, né? A gente está falando de qualidade de vida ou de uma vida qualificada, né? E que olha quantas coisas isso abrange, né? Um universo muito grande. Então eu acho assim que o importante é a batalha, né? A luta por ter uma vida qualificada. E você está falando que é essa a sua trajetória, né? Então assim, eu tô bem, eu vou nos lugares, enfim, eu me entendi, você fala assim, a minha vida é normal. Aí eu pensei, né, por que não seria, não é? Exato. Porque tem essa coisa ainda, né? Por exemplo, quando você não sabia que era trans, você se sentiu assim, eu tenho uma doença, por exemplo? Eu sentia um desconforto em qualquer lugar que eu estivesse, mas não existia Tinha algo errado pra você. Você. Então, né, quer dizer, eu acho que isso vai mostrando que, quer dizer assim, precisa sim assumir, não é assumir publicamente, mas assumir que algo não está bem e que esse algo precisa ser olhado e precisa ser incorporado na sua vida mental como algo pertinente àquilo que você falou. Eu tenho que ser o que eu sou. É isso. Todo mundo tem que ser o que é. Exatamente. Dentro do possível, porque assim, é uma conquista. Sim, isso não é uma coisa dada. Exato. Ninguém te dá, ninguém dá nada pra ninguém. São conquistas. Sim. E é preciso, como disse sua mãe no vídeo, coragem. O que eu posso dar em troca para as pessoas que não estão conseguindo ainda acessar o que eu tenho, né? Que seja o amor da família, uma companheira, um companheiro, amigos. Eu falo muito isso, assim, às vezes a gente segue as pessoas e são pessoas que nem te conhecem, mas elas são tóxicas para você, porque elas estão te passando uma coisa ruim, né? Você acompanha, você fica se comparando com aquela pessoa, você fica, não, mas a pessoa tá com sucesso. Eu até falei numa palestra que eu dei, assim, que a gente compara muito o palco do outro com o nosso backstage, né? Então o que o outro tá mostrando é tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas ele também, e aí você compara a vida linda do outro com a sua vida dentro de casa, que tá uma bagunça, né, e tudo. Então a gente tem que ter cuidado também, assim, quando a gente fala de saúde mental, quem são as pessoas que a gente está seguindo nas redes sociais, quem são essas pessoas que a gente está usando como referência pra gente. Exatamente. Né? E ser maduro para entender que você nunca vai entender de fato qual que é a história completa dessa outra pessoa, né? Agora, para finalizar, eu gostaria que vocês falassem as redes de vocês e por final, o que vocês acharam desse momento. Ana, como é que as pessoas podem te encontrar? Fala pra gente então suas redes sociais e o que você achou. Olha, eu achei que foi extremamente produtivo, né?
E é sempre ganho, né? Ganho para todo mundo, como você falou, né? A gente vai trocando e a gente sai sempre diferente de um encontro, né? Então, para mim foi extremamente produtivo e prazeroso estar conversando com vocês. Agora, eu tenho meu Facebook, né? Que é psicóloga Ana Maria Ferreira. E tenho, né, os contatos do consultório, né? Que eu vou deixar tudo aqui na descrição. Isso. E aí vocês entram em contato. Luca? Eu achei uma conversa muito gostosa, uma conversa leve, que eu sempre prezo por isso. Quando eu vou para debates, assim, para redes, para conversa, da gente trazer, claro que são assuntos às vezes pesados, né? Mas a gente tem que trazer isso de uma forma saudável, senão a gente se desgasta também, né? A gente que tá militando todo dia, de segunda a segunda, a gente fica, meu Deus. Só milita, meu Deus. Até quando tá brincando, tá militando. Pois é. Então achei muito, muito gostoso. Sou seu fã, né? E se vocês quiserem me achar, eu tô em todas as redes sociais. Se você digitar Luca Najjar com 2 Cs. Isso. Samuca deixei também, né, amigo? Vou deixar tudo aqui na descrição também. E foi uma honra estar aqui no seu canal. Você vai lá pro meu Com certeza. Agora 2020, gente, vocês vão ver tanta collab de nós dois. A gente vai fazer vídeo até indo pro, sei lá, hamburgueria. Isso aí. É isso, gente. Muito obrigado pra você que ficou até aqui nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários tudo que você achou. É muito importante a gente falar sobre os assuntos, principalmente quando a gente tem esses momentos. Olha, janeiro a gente vai falar sobre a população trans, vamos falar sobre saúde mental. Vamos falar, mas não só em janeiro, vamos falar o ano inteiro. Vamos colocar esse assunto na mesa do jantar. Vamos trazer esses assuntos para os nossos pais. Convidem seus amigos, suas amigas trans para frequentarem a sua casa, para fazerem com que aos pouquinhos seus pais comecem a entender também. Então vamos fazer uma mudança real? Vamos sair do textão e ir para ação? Então se inscreva no canal, comente esse vídeo, compartilhe com todo mundo. Beijão e até o próximo.